Olá, bem-vindo a mais um vídeo, o nosso vídeo 17. E no nosso vídeo 17 hoje vamos falar dos portugueses no Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, como é que aquilo foi, o que é que eles encontraram, e é isso que vamos aqui hoje desvendar no nosso vídeo. Ora bem, então vamos começar por recordar, e como fala aqui neste primeiro parágrafo do teu manual, que Pedro Álvares Cabral chega então ao Brasil oficialmente, digamos, no ano de 1500, é então a descoberta do Brasil. E o que é que ele vai encontrar? Foi encontrar os povos, as pessoas que lá viviam, eram povos, pessoas muito simples e eram amistosos, os índios, e mostraram-se muito amigáveis para com os portugueses. Bem, eles viviam de quê? Olha, viviam da caça, viviam da pesca, cultivavam a mandioca, que era uma farinha que eles faziam de uma planta que utilizavam para a alimentação, para se alimentarem. A vegetação era muito densa, um clima quente e úmido, muita vegetação, muitas nascentes de água naturais e aquelas aves exóticas, aqueles pássaros, não é? Fabulosos que não se encontravam em lado nenhum. E o que é que acontece? Ora bem, até o ano de 1500, até o Pedro Álvares Cabral chegar, e que já se tinha um conhecimento do Brasil, e mesmo quando no início, o que é que acontece? A coroa portuguesa, ou seja, como aqui refere no teu manual, o rei estava muito interessado no comércio com o Oriente, com as especiarias, as sedas que vinham do Oriente, que eram muito importantes, a malagueta da África, os cravos, o marfim, o ouro, tudo isso. E até me ligou muita importância inicialmente ali à exploração do Brasil. Até inicialmente entregou aquilo, alugou a particulares, como fala aqui, para explorarem algum negócio com o Brasil. E eles inicialmente traziam de lá o pau-brasil, que era uma madeira muito especial, umas árvores que existiam no Brasil, que dava uma resina vermelha, não é? Aliás, até posso saltar aqui abaixo para vermos aqui o pau-brasil, cá está uma árvore que é uma madeira muito resistente, não se estraga facilmente, não entra bicho. Hoje em dia é utilizada, como fala aqui, para fabricar arcos de violino, joias e até canetas. Pronto, que é uma madeira ainda hoje muito cara. E então esta madeira eles traziam de lá, e também traziam aves, as aves raras que falámos há bocadinho, com aquelas cores fabulosas, não é? Aqueles papagaios, aqueles tucanos, que valiam muito aqueles animais cá, porque não havia cá em Portugal, eram muito apreciados e muito admirados. O que é que acontece então, diz aqui no próximo título, como é que foi feita a colonização do Brasil? Ora bem, então é assim, em 1534, o rei Dom João III, até com algum receio que, apesar de nós termos descoberto aquilo, já está pronto oficialmente, mas não estando lá ninguém e ninguém tomando posse daqueles territórios e controlando os índios, podiam ir outros povos. Então o que é que ele fez? Fez exatamente o mesmo que já tinha acontecido na Madeira, se te recordas, e nos Açores. E o que é que fez? Dividiu o Brasil em 15 capitanias. Cada uma capitania, como te recordas, é uma porção de terra que é liderada, chefiada ou governada por um capitão donatário, ou seja, uma pessoa que está responsável por governar aquela fração de território, aplicar a justiça, impostos, tudo isso. E aliás, aqui no teu livro aqui ao lado, até temos aqui este mapa que nos mostra as capitanias em que o Brasil foi dividido. Cada uma tem a sua cor, tem o seu nome. Ainda hoje consegues encontrar no Brasil as zonas do Brasil que têm a zona de Pernambuco, da Bahia, de Ilhéus, de Porto Seguro, que se mantêm até hoje. Aliás, atenção, nesta altura estamos a falar deste bocadinho porque repara que o Brasil é muito maior, aliás é o maior país da América do Sul. Tu vês que o Brasil é este tracejado todo que vês aqui, que a pouco e pouco os portugueses depois foram penetrando no interior, os bandeirantes, que eram homens à procura de minas, depois iremos falar isso mais tarde à frente, que iam à procura de minas de ouro, e tudo isso foram explorando e foram alargando o Brasil. Aliás, o Brasil é este tamanho todo que vês pelo tracejado, não só este bocadinho aqui. E então, dividiu, como eu estava a voltar à conversa, o Dom João III divide então o Brasil em várias capitanias. Vamos voltar aqui, e cada uma teria um capitão donatário. No entanto, na Madeira e nos Açores, que eram ilhas bem mais pequeninas, não é? Por suas terras mais pequeninas, a coisa resultou. Esta situação resultou na questão do Brasil. Não resultou tão bem assim. E temos até aqui 3 motivos, como repara nestas bolinhas, que diz que o primeiro motivo é que as capitanias eram muito extensas, aquilo era muito grande, não era fácil. Depois os capitães donatários não tinham forma de atrair colonos, pessoas para irem morar para lá, não estavam a conseguir. Os próprios índios brasileiros
e piratas faziam ataques constantes, que eles sentiam-se ameaçados dos seus territórios, agora vêm para estes para aqui mandarem nós, quer dizer, faria ali muitos ataques. E então, o que é que acontece? Em 1549, Dom João III muda de atitude e o que é que ele faz? Vai criar um governo geral e vai nomear então Tomé de Sousa para ficar ele como o primeiro governador do Brasil e a função de defender, administrar e aplicar a justiça em todo o território. E o Tomé de Sousa, o que é que ele fez? O senhor aceitou o cargo e, inclusivamente, o Tomé de Sousa leva com ele padres jesuítas para o Brasil para evangelizar ou cristianizar, que é a mesma coisa, os índios brasileiros. O que é que isto quer dizer? No fundo, levar os nossos valores, os nossos costumes, a nossa língua portuguesa aos índios, não é? Ensinar-vos e também ensinar-lhes a nossa religião, passar-lhes a nossa religião cristã aos índios brasileiros. Aliás, aí ao lado temos aqui então, ao lado, vês aqui esta imagem, temos a ação dos jesuítas no Brasil, cá está a evangelização ou cristianização dos índios do Brasil. Aqui em baixo, como é que se explorou o Brasil? Bem, então a partir de 1549 os portugueses que iam, cada vez começam a ir mais para o Brasil, começam-se a perceber que o Brasil tinha algumas boas riquezas para oferecer aos portugueses e então, para além do pau-brasil, já falámos dessa madeira maravilhosa, o que é que eles começam a explorar? Também começam a explorar a cana-do-açúcar. É um clima úmido, quente, que se dá, em que a cana-de-açúcar se dá muito bem e cresce muito rapidamente. E então a cultura, esta era uma cultura que poderia dar muito dinheiro e vai dar muito dinheiro e muitos lucros a muito boa gente. O que é que acontece? Havia aqui um problema. Para as plantações das canas-do-açúcar é preciso mão de obra, é preciso pessoas para trabalhar, homens para trabalhar, para cultivar, depois para cortar as canas, para transportar as canas para a fábrica onde se faz o açúcar, e então era preciso mão de obra. Os índios muitas vezes fugiam, conheciam bem os territórios, não se deixavam apanhar facilmente. Então o que é que acontece? Uma das situações que se optou foi por ir à África buscar então os escravos, que já se fazia o tráfico de escravos, como sabes há uns tempos atrás. Então começa-se a ir buscar, então a fazer o caminho, a atravessar o Oceano Atlântico, do Brasil para a África, para se irem buscar os escravos, para virem trabalhar para os campos da cultura da cana-do-açúcar. E então é isso que começa a fazer, começa a ir à África para trabalhar nos canaviais e nos engenhos do açúcar. Os canaviais eram as plantações das canas, os engenhos do açúcar eram então o sítio, o local onde eles faziam o açúcar, como podes ver aqui nesta imagem, não é? Temos aqui, vou tentar aumentar para vermos melhor, olha cá está, eles traziam em molhos, cortavam as canas, traziam nestas carroças, as canas eram passadas por estes cilindros, isto era uma roldana que podia rodar com a força humana ou com a força animal, através de bois ou de facas que eles podiam rodar, faziam rodar aquelas grandes roldanas de pedra, eles punham as canas, no meio dessas pedras elas passavam de um lado para o outro e eram esmagadas, e quando eram esmagadas saía de lá um líquido chamado melaço, era um melaço líquido. Esse líquido era depois levado para estes grandes caldeirões onde era fervida a altas temperaturas e depois de estar ali um bocadinho a ferver, era despejado para estes moldes, como vês aqui, cá está estes moldes, para depois solidificar, e quando solidificava, ficava idêntico ao açúcar, tu conheces, com aquela textura, não é? Parece aquela farinha brilhante, não é? Aqueles grãozinhos fininhos e brilhantes. Depois era cortado, não é? Como vês aqui estes escravos a cortarem, era embalado e era metido nos barcos e era levado para Portugal, e de Portugal era vendido, nós vendíamos para outros países do mundo, e foi uma grande riqueza que nós tivemos nesta época. Ora bem, ainda falando dos escravos, os escravos, coitados, eles vinham da África, eram metidos nos barcos, eram comprados, depois no Brasil eram vendidos aos senhores, aos que tinham essas explorações do açúcar, que compravam esses escravos para trabalharem nas suas terras. E eles eram muito maltratados, coitados, eles eram tratados como se fossem animais, não eram comprados como quem compra um cão ou um gato, não é? E a função do senhorio era apenas de alimentá-lo, dar-lhe um espaço para ele poder dormir e trabalhar para o senhor sem se poder negar a isso, porque se o escravo se negasse a trabalhar, estava tramado, poderia ser torturado, não é? Até preso uns dias ou torturado. E então eram obrigados a trabalhar. Aliás, fala aqui também nos castigos, muitas vezes, que se faziam a esses escravos, coitados, com chicotadas, com chicotes que lhes batiam quando eles ou tentavam fugir, não é? Também podia acontecer e eram apanhados. Pronto, então a matéria, pronto, cá está, no fundo é esta, é muito simples, não é nada difícil, é super agradável. Não esquecer sempre que temos aqui vídeos muito interessantes para poderes ver na escola virtual e que deves consultar. Temos aqui
aqui outro, por exemplo, e ainda aqui outro, e veio como complemento desta minha aula sobre os portugueses no Brasil, que espero que tenhas gostado. Caso alguma coisa te tenha escapado, voltas para trás do vídeo, paras, vês as vezes que quiseres, estou sempre aqui contigo neste vídeo, está bem? Também vamos esclarecendo as nossas dúvidas semanalmente nas nossas aulas online, não é? Onde podemos esclarecer as dúvidas que tenhas. Então, muito obrigado pela tua atenção, espero que tenhas gostado e até à próxima.